Olá, no Conectividade de hoje vamos conhecer o programa de residência em inovação portuária pioneiro no país, onde muitos jovens maranhenses são capacitados para gerar impactos técnicos e científicos no Porto do Itaqui e na vida das pessoas. No estúdio, uma entrevista com Gabriel Cássia, gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Porto do Itaqui. Temos também os quadros Explica Aí e Conexão Parlamentar, com um resumo das ações que marcaram a semana no Legislativo e ainda oportunidades de cursos, vagas e editais abertos. Eu sou Natália Macedo e o Conectividade começa agora. O Porto do Itaqui é o quarto porto do país em movimentação de carga e o principal da região Norte e Nordeste. Nos últimos anos, tem investido na capacitação de jovens por meio do programa Residência em Inovação Portuária, pioneiro no Brasil. A reportagem especial é de Stephanie Souza, Luiz Wolff, com produção de Aline Cantanhede e edição de Ângela Moraes. Inclusive, essa reportagem foi uma das vencedoras do Prêmio Jornalismo do Porto do Itaqui. Território de gigantes. Uma preciosidade logística instalada no Maranhão que estreita laços entre continentes. Este é o Porto do Itaqui, uma das principais portas de entrada e saída dos recursos e riquezas do Brasil. O Porto do Itaqui é destaque nacional, tanto pela sua posição geográfica mais próxima dos mercados internacionais, quanto pela sua profundidade. É o mais profundo do Brasil, característica que permite a atracação de grandes navios. Por consequência, milhões de toneladas de produtos passam por aqui. O Pier 1 do Porto é reconhecido como um dos mais profundos do mundo. São 9 berços de atracação em operação e um em construção, todos destinados a operações de carga e descarga com máxima segurança. O Itaqui é o quarto porto do país em movimentação de carga e o principal da região Norte e Nordeste. Em 10 anos, o porto registrou mais de 84 milhões de toneladas exportadas, especialmente para a China e Espanha. Além disso, é a principal porta de entrada de combustíveis do país, movimentando também alumínio, cobre, fertilizantes e outras mercadorias. Com tamanha produtividade, o Porto do Itaqui responde por 35% do ICMS arrecadado no Maranhão. Além de sua capacidade produtiva, o Itaqui também se sobressai em sustentabilidade, com o primeiro plano de descarbonização do Brasil. E com toda essa estrutura, o porto gera milhares de empregos. Por estar situado no Maranhão, nada melhor do que valorizar a mão de obra maranhense. Por meio do programa de residência em inovação portuária, pioneira no país, vários jovens passam por capacitação, o que gera impactos positivos para o porto e para a vida desses profissionais. Vamos ser sérios, normalmente quando a gente fala de não só na parte de tecnologia, mas também na parte de porto, a maioria das empresas eles costumam puxar pessoas de fora, de outros estados ou até mesmo de outros países. Só que a gente tem o conhecimento aqui, a gente tem bons profissionais. A gente precisava só especializar eles. Agora a gente está levando a nossa mão de obra para dentro dos portos. A gente está levando o maranhense para dentro dos portos, não mais puxando mão de obra de fora. E é um programa muito massa. A gente passa... eu estou aqui há 1 ano e meio, mas eu vivenciei coisas que eu tenho certeza que eu não vivenciaria em outros lugares da minha vida, em outros empregos, em outros cargos aí. Então, a residência portuária, ela forma, acelera a carreira e transforma pessoas para atuar no setor industrial, portuário e maranhense. Isso não desenvolve um Estado só técnico e cientificamente, desenvolve recursos humanos também. E isso, para mim, é muito gratificante ver que existem pessoas no Estado, empresas no Estado, que de fato se preocupam em impulsionar a nossa região cada vez mais. Os 3 jovens fazem parte do programa e atuam em áreas diferentes, mas sempre dentro da proposta de inovação digital. Marcela é natural de Governador Eugênio Barros e, durante sua participação, ajudou a otimizar o gerenciamento de recursos. Minha mais recente entrega foi um sistema que automatizou o gerenciamento de materiais de estoque. Lá o processo, que era manual, com muitas subetapas, agora pode ser feito em poucos cliques.
Já o Wesley desenvolveu um site que permite a entrega facilitada de informações oceanográficas. É um dataset é um conjunto de dados, isso dentro de uma plataforma, né, online, um site. E nessa plataforma a gente consegue ter acesso a diversos dados meteoceanográficos e operacionalizar dentro do Porto do Itaqui. O Ayrton foi residente da primeira turma do programa. Hoje já contratado, mostra um de seus trabalhos, a criação de uma IA que interage com o público compartilhando informações sobre o porto. Eu sou a Maria, a inteligência artificial do Porto do Itaqui. Então a gente pega dados e faz os modelos que trazem previsões para o porto, junto com as análises de dados, e também tem as novidades, que é a gente pegar esses modelos de IA generativa e trazer nossas informações para o público, porque a gente viu que essa era a grande vantagem de a gente ter um modelo de linguagem natural. A gente pegar tudo aqui, às vezes é até difícil para o público entender, e começar eles mesmos a perguntarem, por exemplo, como é que funciona a movimentação do Porto Itaqui, como é que eu posso fazer para visitar o Porto Itaqui, ou até mesmo informações tipo, quais são as 3 cargas que mais movimentam. Então eles conseguem comunicar com essa IA e a IA traz resposta para eles, tanto que tem uma agora que está sendo utilizada em eventos, que é a nossa Maria. Marcela, Wesley e Ayrton são apenas alguns dos profissionais maranhenses valorizados pelo Porto, que por meio de seus projetos retribuem a confiança depositada pela gestão. A IMAP, através desse programa, cria um programa de transformação digital dentro do Porto do Itaqui. Então, a partir desses jovens, a gente vai gerando várias soluções que aumentam a eficiência de todos os processos da empresa, desde a operação portuária até processos administrativos. E vai mostrando a relevância da IMAP e do Porto do Itaqui no cenário portuário nacional, que inclusive nos concedeu o prêmio, por exemplo, o Prêmio ANTAC de 2024, de iniciativas inovadoras, colocando a IMAP no topo da inovação do setor portuário brasileiro. Assim é o Porto do Itaqui, grande em logística, em consciência ambiental e em inovação. E o mais importante, preocupa-se com o desenvolvimento social e humano, potencializando a economia e a indústria maranhense e valorizando o que o Maranhão tem de melhor, a sua gente. Na reportagem você viu o termo ICMS. No quadro Explica Aí, vamos entender de forma simples o que é esse imposto muito comentado no nosso dia a dia. O ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Ele é cobrado pelos estados sobre a venda de produtos e alguns serviços, como transporte e comunicação. Ele é uma das principais fontes de arrecadação dos governos estaduais. Os recursos ajudam a financiar áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Na prática, o imposto é pago pelas empresas, mas costuma estar embutido no preço final dos produtos e serviços consumidos pela população. É isso aí. Agora todo mundo já sabe o que é ICMS. No próximo bloco a gente conversa com Gabriel Cássia, gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Porto do Itaqui. Eu volto já. Olá, estamos de volta e o Conectividade conversa com Gabriel Cássia, gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Porto do Itaqui. Na pauta, os avanços tecnológicos do Porto. Seja bem-vindo, Gabriel. Para a gente começar, quais são os últimos avanços tecnológicos que a gente pode denominar aqui de forma breve do Porto do Itaqui? Perfeito, Natália. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando o Porto, falando um pouco sobre a inovação e a tecnologia e como isso é importante hoje para o Porto do Itaqui. Bom, a gente tem muitos avanços tecnológicos, Exato. É muito assunto. Daria para falar muito tempo sobre isso, mas acho que tem uns destaques importantes, Quando a gente fala de inovação e infraestrutura, o Porto do Itaqui sempre vem com o que é mais novo. A gente está prestes a inaugurar um berço em outubro, Então, tudo isso é um avanço de infraestrutura muito grande, para o Porto do Itaqui.
Então, isso faz, consequentemente, que os sistemas que a gente utiliza e os equipamentos do Porto de Itaqui estejam sempre muito atualizados com o que o mercado demanda, né? Então, para dar um exemplo breve, assim, para a gente iniciar, né? Tem uma coisa muito bacana que, na construção desse berço, por exemplo, o Porto tem usado uma tecnologia de engenharia que chama Kent Travel, que faz com que as estacas de fixação do berço elas vão sendo colocadas e essa máquina vai colocando as estacas e com um sistema de trilhos, caminhando sobre esses trilhos e colocando as estacas pré-moldadas. Então isso, por exemplo, no cenário do setor portuário é a primeira vez que é feito. Isso é muito comum para a construção de pontes, por exemplo. Exatamente. Então, para você ver assim, o nível de complexidade e de exigência também tecnológica que o Porto enfrenta para entregar, né, para o Estado do Maranhão tudo que a gente tem feito. Então, como você falou, para ser breve, eu dei esse exemplo assim para a gente iniciar. Agora, Gabriel, essa hoje é a maior obra em andamento do Porto? Hoje, né, de obra de infraestrutura, o berço é a maior obra. Sim. Que a construção de um berço é muito importante porque a gente consegue automaticamente atracar mais navios, atrair mais cargas. Então, o esperado é um incremento de 8 milhões de toneladas ao ano a partir da inauguração desse berço que está previsto para outubro. A gente já tem o berço 98. Eu queria que o senhor explicasse aqui para quem está em casa, porque o berço... às vezes as pessoas não estranho, né? É estranho, né? Exato. Aí, para as pessoas entenderem o que é essa nomenclatura dentro do Porto do Itaqui, e assim, eu queria também que o senhor falasse do berço 98, qual é a atuação dele, a importância dele no cenário nacional. Ok, perfeito. Bom, primeiro assim, o Porto ele tem toda a infraestrutura de cais do Porto, ele tem vários piers, que é onde os navios atracam. Isso é chamado berço, né? Então, o primeiro berço foi o 100, aí vem 100, 101, 102, até o 108. E, por outro lado, agora a gente cresce, né, no berço 99, 98, que é esse que a gente está construindo para inaugurar em outubro. Tudo isso faz com que a gente consiga atrair mais carga para o Porto de Itaqui. Uma das coisas mais importantes no sistema portuário é que os navios querem esperar pouco tempo, né? Eles querem chegar e já está pronto, né, o berço esperando para eles atracarem, para descarregar ou carregar e poder sair com brevidade, porque isso é custo, no fundo, né? Então, isso vai fazer com que a gente consiga deixar a nossa operação mais ágil e consequentemente, tudo que envolve você conseguir operar mais carga. Você falou agora em ineditismo, pioneirismo. O que é que a gente pode destacar do Porto hoje como referência nacional? Perfeito. Porto Itaqui é um dos únicos portos do país que tem um programa de pesquisa e inovação. E assim, modéstia à parte, o nosso programa é um programa pioneiro, inédito, muito premiado, né? Diversos prêmios nacionais e internacionais. E a gente constrói esse programa de pesquisa e inovação pensando em conectar a sociedade maranhense com o Porto Itaqui. Então, quando a gente fala de pesquisa e inovação no Porto Itaqui, a gente quer transformar o Maranhão num hub de conhecimento e inovação. Porque num hub de movimentação de cargas, a gente já é uma referência. O Porto Itaqui é o quarto maior porto público do país em movimentação, o primeiro do Arco Norte do país, né? Então é um destaque muito importante. Mas quando a gente fala de pesquisa e inovação, muitas vezes a gente traz essas novidades de outros estados ou outros países. Então a ideia por trás desse programa é que o Porto Itaqui também seja o pioneiro, o destaque, como um hub de conhecimento oferecendo esses produtos e serviços. Então a gente tem uma série de programas sempre conectando as demandas que o Complexo Portuário do Maranhão possui com a agenda dos pesquisadores locais, dos prestadores de serviço, dos pesquisadores, estudantes, para a gente gerar esse match de negócios também para o estado do Maranhão. Você falou na palavra conectar, a gente está aqui no Conectividade. Pronto, exatamente. Não foi pensado, viu? E aí, o que eu quero falar agora? Quais são as empresas parceiras nesse trabalho aí de pesquisa? Eu sei que a FAPEM é uma delas, né? Pronto, perfeito. Quando a gente começa, né, o nosso programa de pesquisa, então, a gente fez um mapeamento grande, né, dos desafios de inovação do complexo portuário e a gente foi buscar como a gente pode resolver, né? Então, para articular isso, a gente foi em quem conhece os pesquisadores e a pesquisa do Maranhão, que é a FAPEMA. Sim. Então, a gente estruturou uma parceria grande com a FAPEMA, de sucesso, né? Como eu falei, muito premiada, e através desses desafios, a gente com a FAPEMA conecta e traz os pesquisadores para desenvolverem as soluções que a gente precisa para o complexo portuário.
Então a gente tem a EMAP e a FAPEMA, né, no governo do estado aí juntos, e as empresas do Porto que cedem seus colaboradores, acesso, que estruturam os desafios, que permitem com que a gente desenvolva soluções, né, que vão incrementar esse universo portuário. Agora, Gabriel, o que é o programa de residência portuária? Ok, perfeito. Bom, lá atrás, quando a gente falou, vamos fazer inovação, né, no setor portuário, assim, não é tão simples, porque você precisa de gente que entenda de inovação, de gente com tempo. Então, você tem um gerente que, de repente, está muito atribulado, ele não consegue parar, assim, deixa eu pensar, deixa eu refazer esse processo. Porém, um caminho sem volta, né? Não tem como Exato, a gente fugir disso. não tem como fugir. Então, a gente pensou, poxa, tem tantos trainees nas instituições privadas, por que nós, como, né, esse grande porto, a gente não pode ter um trainee também? E a gente criou o programa de residência portuária, que é um trainee voltado para a inovação. Então, a cada 2 anos, a gente seleciona 10 jovens recém-formados, então todos estão formados já, e aí formações diversas. A gente tem oceanógrafos, engenheiro aeroespacial, administradores, economistas, já passaram por lá também. Muita galera da computação, engenheiro da computação, de software, de sistemas. E aí, na mesma pegada que eu falei sobre a pesquisa, bom, vamos ver quais são os nossos desafios e vamos na universidade. Vai na mesma linha, mas na residência são para aqueles desafios mais tecnológicos, né, que a gente chama um grande programa de transformação digital do Porto do Itaqui, e formando esses jovens. Porque a gente quer que eles depois permaneçam no complexo portuário, não necessariamente trabalhando para a EMAP. Eles acabam sendo absorvidos pelas empresas do Porto. Então, tem residente em Vale, VLI, trabalhando para a Petrobras, tem 2, COP, então eles acabam sendo absorvidos e, no fundo, o Porto está entregando mão de obra maranhense, porque é um dos requisitos do programa, e de altíssimo nível e qualidade para cargo de nível gerencial. Gabriel, o Porto ele tem algum programa de inovação social, algum programa social voltado para a população? Ok, perfeito. Bom, primeiro assim, que tudo isso que eu comentei, né, quando a gente fala a pesquisa e a residência, ela já tem esse recorte que é sempre para o Maranhão. Para o Maranhão, né? Mão de obra maranhense. Perfeito. E a pesquisa envolve hoje 300 pessoas. Então, imagino que são 300 alunos de graduação, pós-graduação, pensando, né, e estudando o Porto do Itaqui. Mas existia uma demanda que a gente não encontrava profissionais da área de tecnologia, os programadores, né, os famosos programadores. Então, a gente se juntou, que hoje esse programa ele é tocado por várias empresas, né? Então tem a EMAP, Porto do Itaqui, a FAPEMA também é a nossa parceira, mas tem Grupo Mateus, Suzano, COP, Tegran, e a gente criou o Jovem Tech. O que é o Jovem Tech, né? É um programa de formação de jovens programadores egressos das escolas públicas do estado do Maranhão. Então a gente contratou 2 formadoras, que é a Know-How, que é uma startup maranhense de formação de pessoas, e a Alura, que é a principal empresa de formação em tecnologia do país. E a gente oferece 6 meses para os jovens selecionados, pagando bolsa. Então, eles recebem para estudar e dando essa formação de altíssimo nível para colocar esses jovens no mercado de trabalho da tecnologia. Assim, os índices desse programa eles são assim, meio assustadores, porque mais de 70%, quando sai do Jovem Tech, entra na universidade para estudar programação. Assim, o relato deles isso vai mudar a minha vida, me encontrei aqui, quero continuar. E mais de 60%, no final do programa, está empregado na área de tecnologia, não é empregado em qualquer emprego. A gente só conta quem é empregado na área de tecnologia. Então, para eles, é uma mudança de vida, uma transformação social, e para o cenário do Porto do Itaqui, é mão de obra especializada, né, que a gente forma e coloca dentro do Porto. Então, esse programa é muito importante assim, para a gente, tem uns resultados muito bacanas, muito interessantes. O senhor falou em tecnologia. Como é que a tecnologia e a inteligência artificial também têm transformado ali aquela área da região do Porto? Ok, perfeito, Natália. Assim, a tecnologia está em tudo que o Porto faz, né? Assim, não tem como fugir. Quando a gente fala de um conceito, né? Quando a gente fala cidades inteligentes, existe o mesmo conceito para os portos, né? Os portos inteligentes, os smart ports, né? E o que está por trás desse conceito é que todas essas empresas e setores, eles vão estar conectados. Então, eu não vou precisar mais de um aviso, receber um e-mail de uma empresa que tem um caminhão chegando. Quando aquilo entra no sistema da empresa, já vai direto para o meu sistema.
e a partir disso a gente começa a fazer predição de todos esses números, né? Então, com o programa de residência portuária, a gente começou a fazer esse processo de transformação digital. Então, aquilo que as pessoas faziam em planilha de Excel, a gente vai transformando. Porque a planilha de Excel, você gosta de um jeito, a outra pessoa fala, vou colocar mais essa coluna, que fica mais bonito. Mas quando você vai juntar todos esses dados para botar numa IA, por exemplo, para a IA trabalhar em cima, os dados não estão estruturados. Então, isso tecnologicamente é muito ruim, porque pesa banco de dados, os sistemas, né, ficam lentos. Então, a gente começou esse extenso programa de transformação digital. A residência portuária entregou, desde 2022, mais de 40 produtos. Então, é muita coisa. Assim, a gente trabalha num ritmo muito avançado. E agora, a gente, em cima desses sistemas criados, a gente está colocando inteligência artificial para conectar, para predizer, mas também a gente tem uma IA para eventos, que é a Maria, que conversa com você, assim como a gente conversa com o chat GPT. A gente está lançando agora, no próximo mês já deve ficar disponível para a população, que a gente chama Hub de Dados, que são painéis com as informações do Porto de Itaqui, mas também com o agente de IA, que você vai poder conversar com ele e coletar essas informações, que vão ser fundamentais, por exemplo, para quem pesquisa o Porto, né? Vai ser um acesso muito mais simplificado às informações. Então, com o tempo, a gente vai criando, né, essa conectividade, né? Que é engraçado, né, que o conceito de inovação no setor portuário, que a gente busca atingir, uma coisa que chama Port Community System, né? Um sistema de comunidade portuária integrada digitalmente, né? Então, realmente a gente fala muito sobre conectividade no Porto de Itaqui. Agora, Gabriel, só para a gente encerrar, sei que você já falou, mas eu gostaria que você reforçasse, porque às vezes as pessoas elas têm uma ideia de um Porto do Itaqui muito distante delas. Então, eu gostaria que você falasse como é que as pessoas podem se aproximar do Porto e não ver o Porto como uma coisa muito longe, assim. Ok, perfeito. Primeiro, assim, hoje, nesse momento, a gente tem várias oportunidades de aproximação com o Porto de Itaqui. Eu vou até explicar com calma, que eu acho que muita gente pode trabalhar com o Porto, né, e atuar com a gente. Então, via FAPEMA, né, nessa parceria com a FAPEMA, a gente está com o Prêmio Porto de Itaqui aberto, é um edital, para premiar aquelas iniciativas inovadoras voltadas para o setor portuário. Então, lá você vai ter premiação para artigos, que pode ser artigos inéditos ou publicados. Tem uma categoria para jornalismo científico, então, já para divulgar para o pessoal do jornalismo, né, que fez alguma matéria, né, até agora junho, né, as reportagens diversas também pode. Uma categoria de robótica para quem está no nível médio. Então, os alunos das escolas de nível médio, IEMA, IFMA, podem montar seus times para concorrer. Iniciativas inovadoras das empresas, né, mas também tem um outro edital, esse no site da EMAP, né, voltado para ESG e diversidade. Então, tudo isso são oportunidades dentro desse prêmio, né? Quer saber mais? Redes sociais, Instagram do Porto, site da FAPEMA. Mas a gente abriu, semana passada, nosso famoso edital de apoio à pesquisa. Então, são 3,5 milhões de reais para os pesquisadores vinculados às instituições do Maranhão. Então, assim, estou na USP, quero concorrer? Não pode. Tem que estar UFMA, IFMA, o EMA, o EMASul, o CELMO, o NDB, as instituições locais. No edital, a gente tem uma lista de desafios do Porto de Itaqui, mas é exemplificativo, de repente, o pesquisador trabalha com uma outra coisa e quer, né, colocar no edital, não tem problema. E os pesquisadores mandam o projeto, e tem que ter orçamento, porque tem um investimento, o orçamento, toda a estrutura do que ele quer desenvolver. A gente vai avaliar internamente, e aí no edital você vai conhecer todas as etapas avaliativas, e a partir de janeiro de 27, esse projeto é implementado e a gente começa a desenvolver em parceria. Como eu falei, hoje já são 47 projetos que passaram pelo Porto de Itaqui, com mais de 300 pessoas envolvidas. Então, tem muito projeto bom, muita ideia boa, projeto que virou produto, que foi para o mercado, projeto que virou livro, projeto que virou documentário. Então, tem um pouco de tudo, não é só tecnologia, tem operação portuária, tecnologia, meio ambiente, relação porto-cidade, projetos que, né, têm a ver com a comunidade também entram. Então, assim, muita coisa envolvida, né, na área de pesquisa e inovação no Porto de Itaqui.
Que bom, Gabriel. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais do Porto por esse outro ângulo. Eu acho que além de gerente de inovação, é gerente de empolgação também, porque falou com muita empolgação aqui das novidades do Porto. Seja sempre bem-vindo aqui ao Conectividade. Eu que agradeço a oportunidade, Natália. No próximo bloco tem conexão parlamentar e dicas de oportunidades. É um minuto só. O Conectividade está de volta com um giro pelas ações que foram discutidas na Assembleia Legislativa durante essa semana. Projetos de lei, propostas e discussões que impactam diretamente as nossas vidas. O trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Maranhão ganhou destaque nacional e foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Amapá. A casa recebeu moções de aplausos pelo destaque nas áreas de comunicação institucional, educação legislativa, preservação da memória e modernização administrativa. O reconhecimento é resultado das tratativas iniciadas no começo deste ano, quando representantes do Legislativo amapaense conheceram de perto projetos e experiências desenvolvidas pelo Parlamento maranhense. Durante os trabalhos no plenário, os deputados estaduais Júlio Mendonça e Aloysio Santos falaram sobre a interdição da ponte Marcelino Machado, mais conhecida como Ponte do Estreito dos Mosquitos, solicitando que o DENIT participe da intervenção. E agora é hora de olhar para o presente com oportunidade. Quem chega com vagas, cursos e editais abertos é a Paula Torres. Oi, Nath, muito bom estar com você em mais uma edição do Conecta Oportunidades. E como já é tradição por aqui, a gente traz vagas de emprego, estágio e concursos públicos que estão com inscrições abertas no Maranhão. A primeira oportunidade é para quem busca uma vaga de estágio. A Enovarcred está com seleção aberta para estagiário comercial. Entre as atividades estão atendimento ao cliente, prospecção de novos clientes e apresentação de produtos e serviços. A empresa oferece bolsa remunerada, auxílio alimentação, meia passagem, seguros de vida, planos de carreira e convênio com o SESC. Os interessados devem enviar currículo pelo WhatsApp 989-9220-9189, informando a vaga estágio comercial. Agora vamos para mais uma oportunidade de emprego. O grupo WM está contratando supervisor de segurança. A vaga é destinada a profissionais com experiência em supervisão de portarias condominiais, controle de acesso, CFTV e segurança patrimonial. A empresa busca candidatos com perfil de liderança, organização e boa comunicação. Os currículos devem ser enviados para o e-mail vagas.grupowm@gmail.com. E tem oportunidade para quem quer ingressar no serviço público. O Conselho Regional de Educação Física da 21ª Região, o CREF 21 Maranhão, está com concurso aberto para cargos de níveis médio e superior. São 281 oportunidades entre vagas imediatas e cadastros de reserva para funções como técnico administrativo, advogado, contador, analista de recursos humanos e agente de orientação e fiscalização. Os salários chegam a R$ 5.573,33, além de benefícios. As inscrições seguem abertas até 6 de julho no site quadrix.org.br. Então, aproveita as oportunidades, atualiza o currículo e compartilha essas informações com quem está em busca de uma vaga de emprego, estágio ou concurso público. Semana que vem tem mais Conecta Oportunidades aqui no Conectividade. Eu te espero! Obrigada, Paula. O Conectividade fica por aqui. Hoje a gente conheceu o Programa de Residência em Inovação Portuária, pioneiro no país, onde muitos jovens maranhenses são capacitados para gerar impactos técnicos e científicos no Porto do Itaqui e na vida das pessoas. No estúdio, entrevistamos o Gabriel Cássia, gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Porto do Itaqui, que aprofundou o assunto. Na próxima semana, tem mais, sempre às 15h na TV Assembleia, canal aberto 9.2. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.